O tema de hoje é autodeterminação e desdramatização da Recim. O meu nome é Vera Stefanello e eu escolhi esse tema de hoje por quê? Porque a autodeterminação, faz um ano em que eu consegui determinar que o meu mega trafor é a autodeterminação. Então, como eu tenho a teática, nada melhor do que estar falando desse tema e conseguindo passar algumas coisas para vocês. E a desdramatização da Recim. Por quê? Porque se nós não desdramatizarmos a reciclagem intraconsciencial, nós não vamos conseguir evoluir. Então, nós temos que estar desdramatizando o nosso processo de reciclagem intraconsciencial. E eu tenho 2 recados para vocês. O primeiro é: não acredite em nada, nem mesmo o que for falado nesta webconferência. Tenha suas próprias experiências pessoais. Esse é o princípio da descrença aqui da Conscienciologia, ok? O meu segundo recado para vocês é que vocês podem estar intervindo sempre que acharem oportuno e necessário, ok? Então, não vamos ficar passivos, só ouvindo eu falar. Vamos participar. Faz parte do nosso processo evolutivo estarmos participando e não ficarmos só passivamente, ok? E nos slides tem várias perguntas, tá? Vocês vão ver que tem uma série de perguntas. Então, quem quiser estar anotando essas perguntas também, que elas podem estar servindo para a sua autopesquisa, fiquem à vontade, tá? E algumas perguntas eu gostaria que vocês estivessem dando as respostas aqui, comunicando-se conosco, ok? Pode ser? Vocês estão escutando? Sim, tá, beleza. Então, vamos lá. Vamos partir para o nosso primeiro slide aqui. Então, o objetivo dessa web é motivar os interessados a estarem realizando a sua autopesquisa enquanto consciências evolutivas. Tá? Então, vamos para o próximo. Então, vamos entender essa figura, tá? Então, tem ali em cima a letra A e a letra B, ok? A letra B é aonde nós queremos chegar. Para nós chegarmos num ponto B, este ponto B, cada pessoa vai saber qual é o seu ponto B, aonde ela quer chegar, ok? Seja... Agora não escuto. A Vilma está informando que agora não escuta. Estão escutando? A Renata informa que está ok. Alguém mais está sem som? A Doroteia, sim. A Adriane, sim. A Elisa, ok. A Sabrina, que está aqui no suporte, então ela vai entrar em contato com a Vilma para ver por que ela não está conseguindo escutar. Ok, então vamos dar continuidade. Então, como eu estava falando para vocês, o ponto B, cada um de nós vai estar vendo qual é o seu ponto B. Seja uma reciclagem que queira fazer, seja algum trafor que queira alcançar, o que é que vai fazer, tá bom? Cada um vai ver. Então, para chegar naquele ponto B, você tem primeiro que fazer a sua autopesquisa. Então, aquele ponto A lá, aquela letra A lá, é você. E você primeiro precisa se autoconhecer para você conseguir fazer as suas reciclagens, ok? Então, a autopesquisa, ela entra a vontade, a automotivação, a autodeterminação, a autopriorização e a autoorganização, ok? Nós vamos falar detalhadamente de cada um desses elementos, tá? Deixa eu passar aqui o próximo. Então, a autopesquisa ela é muito importante na Conscienciologia, ok?
A autopesquisa, ela é uma das premissas da Conscienciologia e ela é a pesquisa participativa que tem na Conscienciologia. O que é essa pesquisa participativa? Ela requer que o investigador seja simultaneamente o cientista e o objeto de estudo. Então, o que ele vai fazer? Vai usar as suas vivências pessoais, as suas vivências diárias, como experiências laboratoriais. Então, o pesquisador, ele aprofunda o seu entendimento sobre a realidade da consciência, como ele também vai estar desenvolvendo, amadurecendo, construindo maiores potencialidades para atingir seus objetivos existenciais, ok? Então, a autopesquisa, ela é essa pesquisa da própria consciência por si mesma, tá? E aí nós temos aqui nesse trabalho que eu trago hoje para vocês, tem uma série de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. 99% desta web de hoje, ela é feita através de verbetes da enciclopédia, tá? Ao final, eu vou colocar para vocês todos os verbetes que eu trouxe hoje. Então, nós temos um verbete do professor Valdo, que ele é super importante, e ele se chama autopesquisologia, ok? Então, o que nos fala a autopesquisologia? Que a definição da autopesquisologia é a ciência aplicada aos estudos ou pesquisas da própria consciência por si mesma, empregando todos os instrumentos pesquisísticos disponíveis, ao mesmo tempo, no micro-universo consciencial e no cosmos. Então, a Vilma já deu certo lá, já está ouvindo? Sim, a Vilma está ouvindo? Sim ou não? Sim, então tá. Beleza, então tá. E os instrumentos pesquisísticos que eu consegui estar desenvolvendo no meu tempo aqui da Conscienciologia foi o conscienciograma. Eu recentemente terminei de fazer o Recim 1, que é um curso, e aonde você está respondendo as 2.000 perguntas do conscienciograma e preenchendo aquele gráfico de 360 graus. Então, ele é um instrumento muito importante de autopesquisa. Fiz também a consciencioterapia, que é outro instrumento também muito importante, e participei de alguns consciens cobaias também, que é um curso que você vem, você participa, você é cobaia de algumas folhas do conscienciograma, ok? E dentro da autopesquisologia, o primeiro elemento de análise é a autocrítica. E essa autocrítica ela é importante por quê? Porque muitas vezes nós gostamos muito de criticarmos o outro, mas fazermos autocrítica, ela é bem complicada e muitas vezes nós não temos a lucidez, a racionalidade para estarmos nos autocriticando. Mas é importante sim, porque toda recim exige a autocrítica da consciência para enfrentar autoavaliações. Então, não tem como você estar fazendo recim se você não fizer a sua autoavaliação. E para fazer a autoavaliação, você necessariamente precisa de autocrítica. Então, eu coloquei aqui para vocês esse mapa autoconscienciométrico. Então, dentro da conscienciometria, que é a medida da consciência, nós temos o ciclo autoconscienciométrico. O ciclo autoconscienciométrico é a autoavaliação, o autodiagnóstico, a recim, a reciclagem intraconsciencial, e a reavaliação. Mas muitas vezes não segue esse fluxo evolutivo. Como vocês podem ver ali à esquerda, tem o fluxo evolutivo, que seria esse. Você está fazendo a tua autoavaliação, o teu autodiagnóstico, você ter a tua crise de crescimento, havendo o autoenfrentamento e a autossuperação, que é a recim. Tá? Esse é o fluxo normal, o fluxo evolutivo, vamos dizer assim. Normal não é porque às vezes a pessoa não consegue, tá? Mas seria o ciclo, o fluxo melhor que a pessoa poderia estar fazendo. O que acontece muitas vezes conosco? Nós fazemos a autoavaliação, o autodiagnóstico e nós partimos ali para a autocorrupção. Entramos em subnivelamento,
que é o autoescondimento, entramos em acomodação, autocorrupção e ficamos ali. Outras vezes, nós entramos em crise recorrente. Então, nós fizemos a autoavaliação, o autodiagnóstico, aí entramos em autocorrupção, subnivelamento, e ao invés de entrarmos de novo em autocorrupção, nós entramos lá em autodiagnóstico de novo. Nós estamos fazendo o diagnóstico, mas, mais uma vez, ao invés de termos a crise de crescimento, nós estamos tendo crises recorrentes. Mas chega uma etapa em que você entra em saturação, ou seja, você vai estar nesse ciclo de autoconscienciometria, autodiagnóstico, autocorrupção, mas aí você satura e volta lá para cima. Faz a autoavaliação, autodiagnóstico, e aí sim você entra em crise de crescimento, autoenfrentamento, recim, que é a autossuperação, e aí ocorre o fluxo evolutivo. Então, é para vocês terem uma ideia, uma panorâmica, como é esse mapa autoconscienciométrico, ok? Alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade para estar perguntando alguma coisa. E agora aqui, eu vou fazer para vocês as primeiras perguntas, ok? Quem quiser estar respondendo, fique à vontade. E eu tenho melhorado a minha autocrítica? A minha autocrítica tem analisado bem a minha autocorrupção? Qual o nível da minha autocorrupção? Eu estou enganando a mim mesmo repetidas vezes, atrasando a autoevolução? Então, como que eu estou? Alguém gostaria de estar respondendo? Fique à vontade. Seria importante vocês estarem anotando essas perguntas. Quem não quer responder agora, para depois, durante a semana, estar se autoavaliando, ok? Então, vamos passar para o próximo slide. E o que seria, então, a autocorrupção, que nós falamos anteriormente? A autocorrupção tem também um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia chamado autocorrupção. Então, a autocorrupção é a repetição do ato com o qual a pessoa não se sente confortável. Então, você fica repetindo aquele ato, mas você não se sente confortável com aquele ato. E para o qual não consegue dar aprovação, cuja lembrança escamoteada no mais absconso escaninho do íntimo, quer dizer, escondidinho, incomoda, corrompe a si própria, notadamente do ponto de vista anticosmoético, reforçando os traços fardos, os trafares, e prejudicando a autoevolução. Então, isso é a autocorrupção, ok? Então, você vai ficar repetindo aquele ato, você não se sente confortável com aquele ato, não consegue dar aprovação para ele e fica, ele é anticosmoético e ele fica reforçando os teus trafares e prejudicando a tua autoevolução. Ah, tá, entendi. A Doroteia que está falando que é difícil copiar as perguntas no tempo curto. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho, Doroteia, ok? Aí você copia. Mas nós lembramos também que essa web estará disponível no YouTube. Ok, então vamos lá. Vamos voltar lá, Doroteia. Tenho melhorado a minha autocrítica? A primeira. A segunda. A minha autocrítica tem analisado bem a minha autocorrupção? Qual o nível da minha autocorrupção? E a quarta. Estou enganando a mim mesmo repetidas vezes, atrasando a autoevolução?
A Doroteia conseguiu copiar? Tá, de nada, Doroteia. Vamos passar, então. Aqui, então, nós estávamos falando da autocorrupção. Vamos para o próximo. Como eu estava falando, tem um verbete, então, que vocês podem estar vendo pela internet, tem esse verbete. E os outros elementos, então, de análise da autopesquisologia seriam: quais são os meus trafores, os meus traços fortes? Você sabe quais são os seus trafores? Você sabe quais são os seus trafares, traços fardos? Por quê? Porque é importante na tua autopesquisa você saber quais são os teus trafores, pois são com os teus trafores que você irá combater os teus trafares. Então, usando os teus trafores é que você vai conseguir evoluir. E a terceira pergunta é: nos meus atributos mentais, o que eu tenho de melhor? Memória, imaginação, atenção dividida. Então, você já sabe quais são os atributos mentais que você mais utiliza, o que você tem. Tem outros atributos mentais também, que eu não os coloquei aqui, ok? Conseguiram copiar? Bem, nós teríamos outros elementos de análise na autopesquisologia. Por exemplo, quais são os valores pessoais que eu tenho, quais são os mecanismos de defesa do ego que eu mais emprego no meu dia a dia. Então, teriam outros elementos, mas nós não vamos nos estender tanto aqui. Posso passar o slide? Alguém queira responder, pode estar respondendo para nós, ok? Aí o Valdo Vieira, o professor Valdo, ele fala a seguinte frase: sem a autopesquisa é praticamente impossível o complexes. Então, como que vai haver o complexes se não há a autopesquisa? Tá? O complexes é a completude existencial. É quem cumpre o seu projeto de vida, o seu planejamento de vida, os seus compromissos, os seus deveres evolutivos, acordados durante a vivência no período intermissivo. O período intermissivo, então, é aquele intervalo entre uma vida e outra, uma vida intrafísica e outra. Tá? Então, para atingir o complexes, então você tem que estar atingindo, conseguindo concluir o seu projeto que você vem fazer aqui. Qual é a sua programação existencial? O que você vem fazer aqui? A Elisa está falando alguma coisa? Ok? Bem, então, para conseguir o complexes, então, nós vamos ter que partir para a nossa autopesquisa. E aí vem a pergunta para vocês: como obter êxito sem colocar todos os nossos talentos funcionando? Então, como que nós vamos conseguir esse complexes se nós não colocarmos os nossos talentos funcionando? E aí eu pergunto para vocês, com relação aos conflitos íntimos, como que você está com relação aos seus conflitos íntimos? Você tem muito conflito ainda? Como é que está? E a análise dos teus próprios cons. Como que você está com essa análise dos teus cons? Então, o que são os cons? São as unidades de lucidez, tá? Então, no livro, O que é a Conscienciologia, tem um teste lá de recuperação dos cons. Vocês podem estar vendo esse teste, tá? Então, a consciência extrafísica, por exemplo, ela tinha 1000 unidades de lucidez,
de discernimento, de atributos conscienciais, de cosmoética. E, atualmente, ele vai ter que se esforçar muito para vencer as pressões do novo corpo físico, para recuperar, por exemplo, 70% dos seus cons. Tá? Então, como que você está com relação a essa recuperação dos seus cons? Então, nós temos que ter essa noção também. E o autodidatismo conscienciológico diário. Como que você está? Você é autodidata ou não? O que você tem feito com o seu tempo? Nós vamos falar mais adiante da rotina útil também. Tá? E a proexis pessoal. A sua programação existencial, você já conseguiu identificá-la ou não? O Guilherme aqui está perguntando, olá, como a Apex considera que é possível identificar a Proex? Nós vamos falar um pouquinho disso mais adiante, tá, Guilherme? Mas nós temos também um curso que depois eu vou estar comunicando a vocês, que é exatamente sobre a identificação das diretrizes da Proexis, tá? Qual é a sua especialidade interassistencial? Então, vai ter esse curso agora, nos dias 25 e 26 de agosto de 2012. Depois eu vou estar falando direitinho para vocês. Então, você vai conseguir, através desse curso, eu fiz esse curso, é muito bom, e você consegue estar identificando qual é a tua programação existencial, qual é a tua Proexis. Vamos passar aqui para o próximo slide. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Ok. Então, eu vou partir aqui para mais uma pergunta para vocês, mais uma pergunta de autopesquisa. Se você sabe quais são as suas tendências? Você sabe quais são as suas tendências? E eu coloquei ali para vocês a definição de tendência. Tendência é aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho ou agir de certa forma, uma predisposição. Então, qual é a tua predisposição, a sua tendência? Você já identificou as suas tendências nesta vida? A próxima pergunta, sou autodeterminado? Você acha que você é autodeterminado ou não? Nós vamos falar mais adiante também sobre autodeterminação. E a minha autoimagem? Como é que anda a minha autoimagem? Ela é idealizada ou ela é real? E que percentagem ela é? Ela tende mais para ser uma autoimagem real ou uma autoimagem idealizada? Porque nós, geralmente, idealizamos muito a nossa autoimagem. Geralmente, nós nos colocamos acima, nossa autoimagem, como se nós fôssemos uma pessoa acima, uma pessoa cheia de trafores, e não é bem assim, porque os outros nos veem e nós não somos aquilo tudo. Ok? Então, qual é o meu percentual de correção de autoimagem? Ou muito abaixo também. O Maranã está falando, ou muito abaixo também. Isso acontece também. Mas, geralmente, as pessoas se acham com uma autoimagem muito elevada. Mas também tem muitas pessoas que gostam de se auto-vitimizar. Então, elas se acham coitadinho, passa aquela autoimagem de ser uma pessoa frágil, né? E aí o professor Valdo, ele nos fala da antipesquisa. E é bem interessante esse conceito de antipesquisa, já que nós estamos falando da pesquisologia. O que seria a antipesquisa? É quando a pessoa ela não faz autopesquisa. Ou se a pessoa faz, ela faz a favor de si a autopesquisa. Ela é leniente. E eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, que eu falei para vocês agora que eu concluí as 2.000 perguntas do Conscienciograma, aquele livro. E muitas vezes o que acontece? As nossas notas são muito altas. Nós vamos nos dar notas ali que não são notas verdadeiras. Nós somos lenientes. Então, quando você coloca aquelas notas no 360 graus, né, que você vai preenchendo aquela planilha, você vê
que você foi muito leniente. Você está quase ali com as tuas notas como se você fosse um serenão. Isso acontece. Ou outras vezes, o que você faz na antipesquisa? Você é contra si, você é um carrasco, você se faz de uma pessoa muito dura consigo mesma. Então, mas por que a pessoa faz isso? Tem que ver por quê. Né? Ou você é muito leniente, ou você é carrasco de si, ou você não faz autopesquisa nenhuma. E aí entra na antipesquisa. Então, nós temos que estar nos autopesquisando se nós estamos fazendo isso conosco mesmo ou não. Porque na Conscienciologia nós aprendemos que é fundamental, é primordial nós estarmos fazendo a autopesquisa. E aí o professor Valdo também ele nos dá uma dica para a autopesquisa. Então, qual seria essa dica? Nós vamos nos imaginar que nós estamos frente a um evoluciólogo. Tá? Quando nós estivermos frente a um evoluciólogo, quando estivermos no extrafísico, nós não vamos ter segredos com ele. Não tem como termos segredos com o evoluciólogo. Nós vamos estar desnudos consciencialmente. Então, vamos imaginar que nós, aqui no intrafísico, nós, ao fazermos a autopesquisa, nós estarmos frente a um evoluciólogo. Então, não tem como você ser leniente ou carrasco. Você vai ter que ser o que você é mesmo, o que você é realmente. Não dá para você esconder o jogo, ok? E também com relação à assistência. Vamos fazer uma autopesquisa com relação à assistenciologia. Qual é o percentual de assistência que eu tenho desenvolvido? Esta semana, por exemplo, quantas horas eu pensei nos outros? Se eu estou fazendo TENEPS ou não também. O que eu estou fazendo? É importante para a nossa autopesquisa com relação à assistência. Alguém gostaria de estar falando alguma coisa? Ninguém ainda quis responder nenhuma das perguntas. Fiquem à vontade. Podem estar perguntando, dando a sua opinião, ok? A Renata aqui está falando, ó, que no meu caso vejo que a maior dificuldade vejo que a maior dificuldade de autoconhecimento é a falta de tecnicidade, a dificuldade de utilizar a vontade e autodeterminação em meu favor. Ok, Renata. É importante porque você já está identificando quais são as tuas dificuldades. Isso é importante. Nós vamos falar daqui mais um pouquinho sobre a vontade e a autodeterminação. A Doroteia também está colocando: eu penso nos outros, mas sofro junto quando vejo que estão no caminho errado. Então, Doroteia, você vai ter que fazer autopesquisa. Por que você sofre com os outros? Porque quando nós sofremos, nós estamos indo muito para o psicossoma. Então, por que você está usando muito do psicossoma? Então, não dá para você ajudar ao outro se você fica sofrendo junto com o outro. Aí você não vai conseguir usar o discernimento, a razão, o mental soma, não é? Mas é importante que você já identificou isso. Gente, deu uma travada aqui, ok. Mas a Sabrina, ela está aqui no suporte, ela já está vendo o que ela vai fazer. E agora como é que você vai destravar, Sabrina? Ok.
Alguém mais gostaria de estar falando alguma coisa? Enquanto a Sabrina está dando aqui o suporte, porque travou. Nós temos também o Alberto, que está aqui conosco. A Célia, Estela, Fabiane, Maranã, Marcelo, Maria Santana. Ok, Renata. A Renata está falando. Sobre esta próxima tela, aprendemos que a vontade é algo natural, inato, ou se tem ou não se tem. Nunca havia visto a vontade como uma faculdade. Ok, Renata. Eu já penso, Renata, que a vontade ela é algo que ela pode ser aprendida também. Ela não é algo tão natural assim. O Marcelo está falando de São José dos Pinhais. Qual dica você daria, de modo geral, para ampliar a vontade? Marcelo, nós já vamos falar sobre a vontade. Será que no próximo slide, ok? É que nós estamos com um problema técnico aqui, mas nós já vamos ver isso. Só um pouquinho, gente, que a Sabrina está resolvendo aqui. Daqui a pouquinho já vai carregar, tá? Vocês aguardem mais um pouquinho. É do ladinho, Sabrina. De ladinho, meu. De ladinho, sobe ele que ele tem. A gente devia ter colocado aqui na sala. Sabrina, pega lá meu filho. Sabrina, nem adianta colocar aqui, passar aqui na transferência, né? Você vai conectar o meu computador? Não, é daqui mesmo. Ah, tá. Conseguiu, Sabrina? Hã? Tá, é o próximo lá que é vontade. Ok, gente, a Sabrina conseguiu aqui. Aí, Marcelo, nós vamos estar falando exatamente da vontade agora a seguir. O Guilherme está falando aqui. Você poderia falar um pouco de sua ProEx? Também vou falar, calma, Guilherme, já vou falar. Para podermos identificar melhor esse conceito, já vamos falar, Guilherme. Só um pouquinho que deu um problema técnico aqui, mas a Sabrina, ela é maravilhosa. Ela está resolvendo, ok? Bom, eu vou continuar aqui, então, que eu estou com o meu laptop.
tá? Depois vocês vão ter acesso a esses slides, tá? Então, nós iríamos falar, o próximo slide seria sobre a vontade, tá? Peraí, só deixa eu ver se a Sabrina vai conseguir aqui. Não está aí? Sabrina, aqui, ó. Tá, então, o que é a vontade? A vontade é a faculdade consciencial de realizar ou não certa ação a partir da decisão pessoal, considerando motivos racionais e emocionais, ok? Então, vamos entender esse conceito, tá? Então, é uma faculdade consciencial. Então, você vai estar realizando ou não uma certa ação, porque muitas vezes, pela nossa vontade, nós não vamos realizar uma certa ação. E é uma decisão pessoal, considerando os teus motivos. Quais são os seus motivos? Que muitas vezes são racionais ou mesmo emocionais, ok? Mas nós temos que entender que a vontade, ela é diferente do desejo. O que é o desejo? O desejo é o querer. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A minha diarista, ela está parando de fumar, ok? Então, às vezes, dá um desejo nela de dar uma tragada no cigarro. Então, ela quer fumar, mas pela vontade dela, que é essa faculdade consciencial, a vontade, ela deixa de realizar essa ação, ok? Então, acho que assim, com esse exemplo, vocês entendem melhor o que é a vontade. Então, é essa decisão. E eu falei para vocês que a vontade, que tinha uma pergunta ali anterior, deixa eu ver se eu tenho acesso aqui. A vontade, eu penso que é algo que possa ser aprendido, sim. Porque você começa, muitas vezes, a praticar com coisas simples. E quando você vê, você está tendo a tua vontade para coisas bem maiores na tua vida. E isso é muito importante, porque sem a vontade, você não vai conseguir muitas coisas. Se você não tiver essa decisão pessoal de estar querendo mesmo, firme, forte, decidido, aliado ao teu esforço pessoal, os teus processos de reciclagem vão se tornar menores. Então, você tem que ter essa força de vontade. E a vontade, ela é o motor da automotivação, ok? Nós vamos falar também de automotivação, mas o motor da automotivação é a vontade, ok? E o que seria a automotivação? A automotivação, nós temos um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia chamado automotivação. A especialidade é a psicossomatologia. E o que nos diz esse verbete? A automotivação é o ato ou a disposição pessoal, sadia e continuada, para se viver com autoconfiança, otimismo e bom humor, capaz de conduzir a consim ao completismo existencial, ao complexos datares. Tá? Então, a automotivação, ela é também essa disposição pessoal, continuada, de você estar vivendo com autoconfiança. Então, ela é fundamental na autopesquisa, tanto a vontade quanto a automotivação. Um exemplo de mini automotivação, que eu poderia estar falando para vocês, é a postura da pessoa enfrentando com bom humor a realização de um trabalho construtivo de paciência, demorado, monótono, enfadonho. Por exemplo, muitas vezes no voluntariado nós temos aquele trabalho lá que você fica no computador horas e horas lá, anotando algumas coisas, atualizando. Então, é um trabalho que ele é enfadonho, ele é monótono, tá? Mas ele requer automotivação, porque a pessoa vai estar se enfrentando ali com bom humor, você vai estar realizando aquele trabalho, você sabe que é um trabalho construtivo, que faz parte, muitas vezes, de outra coisa muito maior. Então, você tem que ter automotivação, seria um exemplo de mini automotivação para você. Um exemplo que eu trago a vocês de maxi automotivação seria um ato da Consim encarar com bom ânimo e perseverança a execução da sua própria programação existencial, da sua ProExis.
tá? Então, seria uma max automotivação. E aí eu perguntaria para vocês, você mantém motivação continuada nos empreendimentos mais relevantes da programação existencial? Eu vou repetir a pergunta. A Sabrina está passando ali os slides. Você mantém motivação continuada nos empreendimentos mais relevantes da programação existencial? Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa até tem automotivação, mas ela não é continuada. Se automotiva por um determinado período e depois aquilo morre, aquilo acaba. Então, como que está a sua automotivação? Você tem que também estar avaliando. Alguém gostaria de estar falando alguma coisa? Bem, então vamos continuar aqui enquanto a Sabrina está passando. Deixa eu ver aqui, peraí, Sabrina. Diz outro, Sabrina. Ai, desculpa, Sabrina. O Guilherme está falando aqui. Ó, essa definição de vontade é pessoal da Conscienciologia de uma outra fonte. Essa definição da vontade, Guilherme, ela está numa web conference que foi dada pelo Losch. Você encontra ela no site lá do YouTube, onde o Losch fala sobre vontade. Você procura lá no canal do YouTube, tem assim muitas coisas sobre vontade que o Losch aprofunda bastante, mas como aqui nós estamos passando bem rapidamente, ok? A Sabrina está colocando lá o site, vocês podem ver, tá? É uma web do Losch. Ok, Guilherme, de nada. Seria o próximo agora, Sabrina. A Sabrina conseguiu aqui. Então, ok. Então, nós chegamos aqui. Aqui, vamos ver a Renata, por exemplo. A docência conscienciológica, que já entendo como parte importante da minha proexis, mas a falta de confiança em mim mesmo faz com que eu me desmotive. Ok, Renata. Então, você vai ter que ver por que você não tem autoconfiança. Se você já entendeu que a docência conscienciológica é parte importante da tua proex, por que ainda te falta confiança? Será que tem a ver com a tua autoimagem? Você vai ter que ver isso. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo meu, da minha casuística, ok? Eu estou na Conscienciologia, agora em agosto, faz um ano e 8 meses, ok? Então, em 1 ano e 8 meses de Conscienciologia, é muito pouco. Quando eu estava com 10 meses de Conscienciologia, eu fui defender o meu primeiro verbete lá no tertuliário. O meu primeiro verbete, até o professor Valdo ficou falando muito, porque uma pessoa com 10 meses ir lá defender um verbete, fazer um verbete, ele está lá defendendo que não é fácil. Então, serviu de exemplarismo para muitas pessoas que já estavam na Conscienciologia há mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, e ainda não estavam defendendo um verbete, ok? Então, como que eu consegui ir lá defender um verbete com tão pouco tempo de Conscienciologia? É claro que tem a ver que eu sou intermissivista, mas também porque eu ajustei a minha autoimagem. Porque não é fácil você estar lá no tertuliário com um monte de pessoas que estão há muitos anos na Conscienciologia perguntando, ok? E eu já fui defender o meu segundo verbete também, já participei, escrevi artigos, já defendi também jornada. Então, por que eu consegui isso? Pela confiança que eu tinha em mim mesma. Mas isso tem muito a ver com a minha autoimagem. Então, eu acho que seria importante, Renata, você estar vendo sobre a sua autoimagem. Ok? Então, vamos partir agora para a autodeterminação.
Então, a autodeterminação tem um verbete da enciclopédia, que a especialidade é a autodeterminologia, tá? E ele traz a seguinte definição: a autodeterminação é o ato ou efeito da consciência determinar, decidir, deliberar, prescrever, resolver, afirmar e definir alguma ação pessoal. Então, eu falei para vocês que eu identifiquei que a autodeterminação é o meu mega trafor, tá? Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito decidida. E eu consigo realizar muitas coisas que eu tenho conseguido, até mesmo na minha vida particular, também aqui na Conscienciologia, porque eu tenho essa determinação, autodeterminação. Então, eu vou em frente e aquilo flui naturalmente na minha vida. Então, como sinonimologia da autodeterminação, nós teríamos a autodeliberação, a autorresolução, a autodefinição, a autodecisão, a autoafirmação, o autoposicionamento. É muito importante você estar se posicionando, isso faz muito sentido para você. A autoexpressão, a autoprescrição, a autorreação. Tá? E com tudo isso você desenvolve a tua autonomia e te dá sustentabilidade nas tuas ações pessoais. Então, a autodeterminação, ela é fundamental para você enquanto consciência, enquanto no teu processo de autopesquisa e na execução da tua proexis. Tá? E na exemplologia, nós temos a autodeterminação, que também pode ser anticosmoética ou cosmoética, ok? Você pode ser muito autodeterminado para estar praticando algo anticosmoético, tá? O que seria isso? Seria a consim marginal teimosa na prática de atos ilícitos, autoenredamento e interprisões grupocármicas. E a autodeterminação cosmoética é da consim lúcida, empenhada na própria evolução. E esses exemplos, eles estão na exemplologia desse verbete autodeterminação, ok? E aí eu perguntaria para vocês, você é predominantemente determinado ou vacilante? E por qual razão? Então vamos nos autopesquisarmos, se nós somos autodeterminados ou somos vacilantes nas nossas ações pessoais. E se nós somos vacilantes, por qual razão? E a autodeterminação, como eu falei para vocês, a autodeterminação, ela é um mega trafor evolutivo, tá? E ele é propulsor da autoevolução. É o fim da pessoa ter a preguiça do corpo mole, que muitas vezes nós temos, a autodecisão mais refletida, a coragem da pessoa estar se posicionando frente a diversos aspectos, é o dinamismo pessoal, a satisfação íntima ao assegurar o aperfeiçoamento contínuo da autoprodutividade. Então, quando você está tendo uma produtividade, você tem aquela satisfação íntima sua, ok? O Guilherme aqui está falando que você entende que a cosmoética, esclarecimento, é um ato de revelação de verdade? Ô Guilherme, eu não entendi direito essa tua pergunta, ok? Se você pudesse reformulá-la. Vou ficar esperando aqui, Guilherme, você reformular a tua pergunta, ok?
Eu entendo, Guilherme, que a cosmoética ela é fundamental para você estar evoluindo. Se você, como tem ali na exemplologia, né, desse verbete, se você é um autodeterminado, mas anticosmoético, como diz o professor Valdo nesse verbete, você é um marginal teimoso na prática de atos ilícitos, né? E aí o que vai acontecer? Você vai estar se auto-enredando em interprisões grupocármicas, né? Então, você quer isso para você ou não? O que você quer? Então, nós temos que avaliar como nós estamos na nossa autodeterminação, se ela está sendo cosmoética ou não. Mesmo nas pequenas ações, se nós estamos caindo em autocorrupções ou não. Nós travamos novamente, né, Sabrina? Não? Vamos estar passando aqui. Ok. Guilherme quer falar mais alguma coisa? Você é predominantemente determinado, Guilherme, ou vacilante? Alguém mais queira responder? Como que é? Ok, vocês podem estar intervindo a hora que quiser, tá bom? E nós vamos partir agora para o quinto elemento, que é a autodeterminologia. Tem esse verbete, que ele é da professora Nilce Oliveira, ok? A especialidade dele é a autovoliciologia, tá? Então, o que seria a autodeterminologia? É a ciência aplicada aos estudos do potencial, intenção, disposição, competência, prontidão, organização e firmeza da consciência para decidir por si mesma ou persistir com posicionamento e vigor concentrado em condutas eficazes, visando alcançar os objetivos proexológicos programados e manter as conquistas evolutivas já obtidas. Então, ele é um conceito bem profundo. O que seria essa ciência, a autodeterminologia, tá? Então, você vai estar decidindo e persistindo com seus posicionamentos, ok? Para quê? Para alcançar os objetivos proexológicos que foram programados. Para quê? Para manter as suas conquistas evolutivas já obtidas. Porque se você parar, você vai fazer com que, muitas vezes, você não vai estar conquistando novas coisas. Você vai ficar parado. E não é isso que nós queremos para a nossa evolução. Nós não podemos estar parados. Nós temos que ter a coragem para estarmos evoluindo. Tem até um livro chamado Coragem para Evoluir. Mas o interessante desse verbete, tá, da professora Nilce, é que traz na taxologia 100 tipos de autodeterminação, seguidos de exemplos. Tá? Evidenciando a força dos atos da consciência em contextos específicos, ok? Então, eu vou estar falando aqui para vocês alguns bem rapidamente, tá? Vocês podem estar pegando esse verbete, que tem 100 tipos lá. Então, o que seria a autodeterminação autovitimizadora? Então, seria a teimosia da consim autovitimizadora, crônica, em manter os hábitos nocivos a si própria. Tá? E a autodeterminação proexista seria a perseverança da consim quanto aos princípios teáticos da inteligência evolutiva para compreender e realizar a programação existencial, ok? Então, tem 2 exemplos da autodeterminação autovitimizadora, que seria nosográfico, e a autodeterminação proexista, que seria homeostático. Então,
Eu trouxe para vocês esses 2 exemplos, mas vocês indo até esse verbete, ele tem 100 tipos, tá? Então, na frase enfática dele, é bem interessante que ele fala assim, que o estudo da autodeterminação é essencial para a vivência teática, autopesquisística de toda a consciência intermissivista, lúcida e interessada no protagonismo eficaz da própria evolução. E aí vem a pergunta para vocês. Você aplica a autodeterminação em diferentes áreas da vida? O quanto você prioriza tal assunto relevante na autoevolução? Então, eu vou repetir a pergunta, porque travou novamente aqui, ok? Você aplica a autodeterminação em diferentes áreas da sua vida? E o quanto você prioriza tal assunto relevante na autoevolução? E com isso, nós vamos para o 6º elemento, que é a autopriorização. A autopriorização, ela é fundamental dentro da autopesquisa. E nós temos um verbete chamado trinômio, prioridade, desafio, autossuperação. Eu vou repetir o verbete. Ele se chama trinômio, prioridade, desafio, autossuperação. A especialidade dele é a ressexologia, ok? E esse verbete, ele nos fala que ele objetiva a manutenção do dinamismo incessante da autoevolução consciente. Tá? Então, nós estamos vivendo com inteligência evolutiva. Como que você está? Como que você está com seu saldo na FEP, na ficha evolutiva pessoal? Ele é um saldo positivo? Como é que está? Como está a sua dispersividade? É muito importante dentro da autopriorização nós sabermos como está a nossa dispersividade. Também como está a nossa autolucidez. E o que é mais relevante para você? Então, são 3 perguntas que eu estou fazendo para vocês, ok? Como está a sua dispersividade? Como está a sua autolucidez? E o que é mais relevante para você, ok? Qual a sua capacidade de distinguir as prioridades evolutivas? Seria a 4ª pergunta. E a 5ª. Qual é o nível de seu autodiscernimento? Eu tenho priorizado os meus trafores pessoais? Depois vocês vão ter acesso a todo esse material, ok? Aqui, ó, já conseguimos. A Sabrina dando suporte aqui. Nós já chegamos. É esse aí. Tá? Seria importante para a sua autopesquisa você estar anotando e depois, calmamente, estar respondendo essas perguntas. E nesse verbete, então, que é o trinômio, prioridade, desafio, autossuperação, na taxologia dele tem 7 prioridades evolutivas específicas, desafiadoras da consciência intermissivista, ok? Então, a primeira seria o atributo prioritário. Qual é o seu atributo prioritário? Tá? Aí nos fala que seria o autodiscernimento. O chakra prioritário é o corono chakra. A conquista prioritária seria a desperticidade. A especialidade conscienciológica prioritária seria a autopensenologia lúcida. O 5º, a gestação prioritária, é a mega gescom, ou a consecução da obra-prima. O 6º, a interassistencialidade prioritária, é a tarefa do esclarecimento vivida, né, ou ATARES. E o modelo evolutivo prioritário seria o ser humano desassediado, permanente, total ou desperto, ok?
E nós temos também um verbete da professora Pilar, chamado auto-organização consciencial, ok? Então, a especialidade seria a auto-organizaciologia, que é o atributo, a capacidade, a faculdade, a habilidade da consciência estruturar-se, adequar-se orgânica, funcional e sistematicamente quanto ao próprio desenvolvimento evolutivo, manifestando-se em níveis crescentes de ordenação das ações prioritárias na cotidianidade. Ok? Então, como que você tem se organizado quanto às suas ações prioritárias no cotidiano? Tá? E ele nos traz, esse verbete, um mega pensene trivocabular que sintetiza o tema, chamado auto-organização, agilização evolutiva. Então, a auto-organização, ela agiliza o nosso processo evolutivo. E a auto-organização, ele é o terceiro poder da consciência. Qual seria o primeiro poder da consciência? A vontade. O segundo poder, a intencionalidade. E o terceiro, então, seria a auto-organização. Então, como que você é quanto à sua auto-organização, quanto à autopesquisa? Você faz uso do laptop, você tem agenda pessoal, você faz anotações, ou você faz autopesquisa sem fazer anotações? Como é a tua base intrafísica? Então, nós temos que pensar em tudo isso. Qual é o nosso vigor em condutas eficazes visando os nossos objetivos proexológicos? Tá? Por quê? Porque uma vez que nós visemos os nossos objetivos proexológicos, nós vamos manter as nossas conquistas evolutivas. E aí, como é que vai estar este binômio que tem neste verbete, que ele é bem importante, o binômio chamado hábitos sadios, rotinas úteis, para melhorar a produtividade consciencial. Tá? Sabendo que hábito, o que é hábito? Hábito é a repetição de uma ação. Essa repetição da ação, ela acaba gerando um hábito, ok? Então, esse verbete ele traz 95 categorias de auto-organização que facilitam a autopesquisa e a autodisciplina quanto à aplicação ao desenvolvimento desse atributo consciencial, ok? Eu não vou falar para vocês aqui, porque nós estamos com pouco tempo, tá? Mas eu peço que vocês deem uma olhada nesse verbete, que ele traz essas 95 categorias, tá? E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Você já se conscientizou quanto à importância da lucidez e desenvolvimento do atributo da auto-organização evolutiva para a consciência? Há quanto tempo? E como está a sua rotina útil? Nós temos um verbete também chamado rotina útil. A especialidade dele é intrafisicologia, tá? Que é essa técnica, né, da sequência de atos, procedimentos constantes, repetição de hábitos sadios, uniformes, que vão estar potencializando a execução cosmoética da tua programação existencial, ok? Então, vocês podem estar acessando esse verbete também para tomarem conhecimento, quem não conhece, tá? Porque ele é bem divulgado. E as rotinas diárias, quando úteis, elas aprofundam a coerência dos trabalhos em andamento e evitam as lacunas no desenvolvimento das conquistas evolutivas. E você, como você qualifica as suas próprias rotinas? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha ProEx, ok? Então, a ProEx, ela é o propósito de vida, quando você tem algo a realizar, tá? E nós temos um artigo do professor Loche, que eu gostaria que vocês estivessem anotando o nome desse artigo, que ele é bem importante, que chama-se Determinantes do conteúdo da ProExis, a abordagem sistêmica da evolução, tá?
O autor desse verbete é o Laênio Losch. Eu vou repetir o nome do verbete. Ele é bem importante na identificação das diretrizes da Proexis, que foi uma pergunta anterior, tá? Determinantes do conteúdo da Proexis. 2 pontos. A abordagem sistêmica da evolução. Não, amor. Não, antes. Eu estou no 41. Tá bom. Ok. Então, com esse artigo, nós vamos conseguir estar determinando qual é a nossa Proexis, ok? Aqui o suporte da Sabrina, nós estamos chegando lá, é o próximo slide. Sabrina, por favor. Tá? Então, qual é o sentido da sua própria existência? Será que a nossa existência ela é só essa cartilha social de termos um curso superior, um emprego seguro, casarmos, termos filhos, aposentar-se? É isso que é a nossa cartilha? Como que é? Você tem ideia de possuir algo a realizar, algo a fazer na vida? Mas essa ideia de possuir algo a realizar, pouco a pouco ela pode tornar-se uma convicção, não é mesmo? Então, essa certeza de possuir um determinado propósito de vida único e intransferível é o senso de Proexis, tá? Então, qual é a minha Proexis? Para identificar a Proexis pessoal, então, nesse artigo do Losch, vocês vão poder estar lendo, refletindo sobre ele é bem importante. Então, há essa intersecção. Esse seria o próximo slide. Tá? Vocês vão ter acesso, então, aqui, Sabrina, esse com círculos, tá? Então, seria a Proexis, ela é determinada pela interseção entre as características conscienciais, tá? E as necessidades evolutivas, tá? E ali, então, teria o conteúdo da Proexis, seria essa interseção. Vocês já vão ter isso ali, chegamos, tá? Então, essa interseção entre as características conscienciais, os teus trafores, os teus talentos, conhecimentos, as motivações, a tua ficha evolutiva e as necessidades evolutivas, que serão ou egokármicas, grupokármicas, polikármicas. Então, essa interseção vai dar o conteúdo da tua Proexis, tá? Eu não vou aprofundar aqui para vocês, porque vocês vão ter acesso através desse artigo, tá? E ele é bastante longo, e aqui nós não temos pouquíssimo tempo, tá? E eu gostaria de trazer para vocês, então, a minha casuística pessoal, tá? E eu identifiquei que a minha Proexis, ela é a Grafo Proexis. A Grafo Proexis, então, é a programação existencial através da produção de quê? De textos, de livros, artigos, e outras formas de registros assistenciais, ok? Então, ela é essa Proexis de autor. Ela é uma Proexis egokármica, seria a antonimologia, seria Proexis egokármica, porque, na verdade, ela é polikármica, tá? E como que vai definir essa especialidade? Então, tá, deixa eu ver se eu consigo passar aqui o próximo slide. No momento que você define a tua especialidade, você estará qualificando a tua TARES. A tua área de atuação será definida, então, está ali para vocês estarem lendo. Definindo, então, a tua especialidade, fica mais fácil você estar qualificando a tua TARES, ok? Mas nessa definição da especialidade, não quer dizer que você possa ter outras especialidades. Nós somos consciências poliédricas. Ainda mais nós, intermissivistas, nós temos N especialidades, mas no momento que você define uma especialidade, fica mais fácil para você a sua atuação, tá? Então, no curso intermissivo, nós definimos a nossa área de atuação e as demais opções.
E os fatos e parafatos ajudam a identificar a especialidade. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes com vocês, mas eu tenho vários fatos que fizeram com que eu identificasse, então, a minha proexis, e parafatos também, tá? Através de projeções conscientes. Eu tive uma projeção sábado para domingo passado, onde eu estava com 2 amparadores também, exatamente falando dessa minha proexis, tá? Então, mas eu não vou entrar bem em detalhes aqui com vocês, tá? E aí nós entramos na reciclagem intraconsciencial. A Recim, temos um verbete também da enciclopédia, que se chama Recim. A especialidade é a ressexologia. E o que é essa Recim? A reciclagem intraconsciencial. É a renovação cerebral da consciência, tá? Através das criações de neossinapses, que permitam o ajuste da proexis, ou a execução da ressex, a reciclagem existencial, da invexis também, a aquisição de neoideias, neopensenes e outras conquistas neofílicas da pessoa lúcida motivada. Então, é essa reciclagem, essa renovação, ok? O sinônimo, a sinonimologia da Recim é a reciclagem intraconsciencial, a reforma cosmoética íntima, a transformação fundamental de caráter, a redefinição de si mesmo. Tá? A antonimologia seria a mesmexologia intraconsciencial, a marasmologia, conservadorismo, estagnação. É tudo que nós não queremos, ok? E o caminho do aproveitamento maior da vida humana, crítica da atualidade, é a Recim, a reciclagem. Então, através desse binômio da crise-crescimento, que toda lá, aquele gráfico, lembra que nós passamos lá no início da web, que a crise possa ser transformada em crise de crescimento. Tá? Para quê? Para que nós não sejamos paralíticos evolutivos, ok? Nós estejamos em permanente reciclagem, porque uma vez que você inicia a fazer uma reciclagem, aquilo vai puxando outras reciclagens e é um processo ininterrupto, tá? E tem a técnica do ainda não é. O que seria essa técnica do ainda não é? Então, por exemplo, adquirir conhecimentos sobre conscienciologia sem aplicações práticas ainda não é Recim. Por exemplo, você cortar seu cabelo, pintar seu cabelo, fazer lipoaspiração, não é Recim. Você aplicar técnicas de autoajuda, autossugestão, visualizações, hipnose, não é Recim, ok? Amuletos, cristais, não é Recim. Mudança de base física, não é Recim, ok? Tacon, não é Recim. Então, uma pergunta para vocês. Você vem dinamizando a própria evolução através da Recim? Desde quando? Quais as vitórias evolutivas alcançadas até aqui? Quais são as suas vitórias evolutivas que você já conseguiu alcançar até aqui? E aí entra a desdramatização. O que seria a desdramatização? É a desdramatização, dissolver a energia emocional dramática acumulada no psicossoma. Mas como, vocês vão me perguntar, mas Vera, mas como dissolver essa energia emocional dramática acumulada no psicossoma? Como que se faz para processar essa energia? E a resposta vem fazendo o translado de novas atitudes e impressões aonde? Ao corpo do discernimento, tá? E como que a gente faz isso? Aprendendo a dimensionar os fatos ao seu real tamanho e importância, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de algumas expressões que muitas vezes nós usamos. Eu não admito ter tal coisa, tá? Isso aí, quando você fala isso, você está tendo inflexibilidade. Você está dramatizando o teu processo de reciclagem, ok?
Então, você usar outra expressão. Eu não posso explicar como eu ainda faço isso. Se você não pode explicar, você já está fazendo o quê? Um embotamento do teu raciocínio lógico. Você está dramatizando. Outra frase. Isso é um horror. É um reforço inconsciente. Então, até mesmo essas nossas expressões nós temos que cuidar, porque nós estaremos dramatizando a nossa recim. E, com isso, está gerando o autoassédio. Tá? E a maturidade evolutiva, para lidar com as crises pessoais, nós não podemos ter melindres. Nós não podemos estar remoendo situações passadas. Nós não podemos estar fazendo tempestades em copo d'água. Nós não podemos estar supervalorizando as nossas dificuldades. Todos nós temos dificuldades. E nós temos que partir para as soluções das nossas dificuldades, ok? E como que eu tenho, então, falando para vocês da minha casuística, como que eu tenho conseguido desdramatizar a minha recim? Eu estou empregando a técnica da autorreflexão de 5 horas, tá? Se vocês procurarem, tem um verbete também chamado autorreflexão de 5 horas na enciclopédia da Conscienciologia, tá? No site da Tertúlia, lá tem também os verbetes e também traz autorreflexão, vocês procurem lá, autorreflexão de 5 horas, tem lá também, tá? Esse verbete. Então, o que é essa autorreflexão de 5 horas? É a técnica da consciência lúcida se dispor a recolher-se em holopensene tranquilo, desligar-se do mundo exterior, sem portar ou efetuar quaisquer anotações. Então, você vai ficar lá quieto, só refletindo. Você não fica anotando o que você está pensando, nada, tá? Refletindo profundamente sobre os temas mais relevantes e prioritários do teu momento evolutivo e das reciclagens existenciais, durante 5 horas consecutivas, tá? Então, o ideal seria o quê? Você está fazendo isso num domingo, tá? Um horário que nos traz esse verbete, que seria o horário ideal, seria das 7 ao meio-dia, tá? Depois, né, do terceiro sono, isolado, silencioso, tá? Você vai estar aprofundando um assunto que está sendo postergado, você faz um relaxamento, tá, muscular progressivo, você instala o estado vibracional, tá? Interessante você estar fazendo o estado vibracional antes, durante e após essa autorreflexão de 5 horas. E o ideal é você estar fazendo uma autorreflexão prolongada mensal, ok? Mas muitas vezes você tem algumas situações e que você vai estar fazendo isso até mesmo semanalmente, como já me ocorreu, tá? E aí vem a pergunta, você admite extrair algum benefício pessoal de tal técnica? Você já empregou essa técnica de autorreflexão de 5 horas? Bem, agora então nós vamos partir para a conclusão da web de hoje, tá? Então, ela traz, assim, bem pessoal essas minhas conclusões, tá? Então, o que eu tenho conseguido com essa minha autodeterminação, com a desdramatização da minha recim, eu tenho conseguido uma autoimagem mais coerente, tá? Então, essa web justamente para estar motivando vocês, se eu, com tão pouco tempo de conscienciologia, eu já consegui. Então, imagine vocês, muitos de vocês que têm bem mais tempo do que eu, podem estar conseguindo muito mais, tá? Então, essa autoimagem mais coerente, ela é fundamental para você estar conseguindo se autossuperar. Muitas autossuperações minhas vieram da minha autoimagem mais coerente. Até mesmo para estar hoje aqui, falando com vocês, né? Eu sou o que eu sou. Eu não sou mais que ninguém e eu não sou menos do que ninguém. Eu sou eu. Eu estou atualmente com o meu nome Vera, sou uma consciência que estou procurando fazer reciclagens para quê? Para conseguir alcançar o complexos, né? Como nós vimos anteriormente. Então, eu tenho conseguido a ultrapassagem de alguns gargalos evolutivos
como através de novas posturas diante da minha vida, tá? E principalmente assumindo a responsabilidade pela minha evolução. Ninguém é responsável pela minha evolução a não ser eu mesma, tá? E eu tenho utilizado no meu dia a dia a seguinte frase: isso não é para mim. Então tem muitas coisas que não são para mim. Então eu deixo de fazê-las. Então é esse preparo de agir e não estar reagindo. Porque muitas vezes eu reagia a determinadas situações e não agia. Reagindo, você está usando o quê? O teu psicossoma. E agindo, você vai estar usando o teu mental soma, tá? Outra coisa que eu também tinha muita dificuldade era em ser assistida. Sempre gostei muito de assistir aos outros, mas não me deixava ser assistida, tá? Então eu tive que fazer muita autopesquisa sobre isso. E ver outras perspectivas melhores e mais amplas nas diversas situações. Porque muitas vezes eu não conseguia ver outras perspectivas nas situações. Eu aprendi, estou fazendo isso, também é um aprendizado, eu não domino isso 100%, a estar desdramatizando as situações e principalmente a minha reciclagem. E estar focando na solução dos meus problemas e observando o meu padrão energético. Como está o meu padrão energético, ok? E tendo também abordagem mais traforista na vida, tá? Porque muitas vezes a gente fica fixado nos trafares, mas serão os trafores que irão nos impulsionar para nós estarmos concluindo, tendo completismo, serão os nossos trafores. E eu, particularmente, acabando com as autojustificações, porque eu me autojustificava muito em diversos contextos, buscando o pacifismo, a reconciliação. Outra coisa que eu também consegui reciclar é não responder rápido, pois indica falta de reflexão. Quando pergunta alguma coisa e você imediatamente, aquela impulsividade, eu era muito impulsiva. Não devagar, olhar os fatos. Os fatos orientam as nossas pesquisas, as nossas autopesquisas, tá? E que as situações, elas são o quê? Transitórias, tá? E não desqualificar o que eu tenho de positivo, que eu também desqualificava o que eu tinha de positivo. Não tentar enquadrar tudo e todos, que eu tentava enquadrar a pessoa é X, a pessoa é Y, a situação em tudo eu fazia isso, enquadrava tudo. E o importante é que agora também eu estou conseguindo ver outras soluções, além das soluções A ou B. Eu era muito rígida, era 8 ou 80 em tudo. E agora eu estou percebendo assim, que tem o 23, o 50, o 60, tá? E isso é algo assim que eu estou reciclando ainda, tá? Essas outras soluções, além das soluções A ou B, tá? Vocês perdoem que eu tive que dar uma apurada aqui, tá? Porque nós tivemos um problema técnico e atrasou um pouco, mas nós estamos concluindo. E eu trago no próximo slide a lista de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia para vocês anotarem, estarem realizando a sua autopesquisa, que é muito importante, tá? E o primeiro verbete é, então, autocorrupção, o segundo, automotivação, o terceiro, autopesquisologia, o quarto verbete, recim, o quinto, rotina útil, o sexto, auto-organização consciencial, o sétimo, autodeterminologia, tá? O próximo, autodeterminação, e o último, trinômio, prioridade, desafio, autossuperação, ok? Depois no YouTube, esses verbetes vão estar para vocês, ok? É que travou aqui de novo, nós tivemos vários problemas aqui,
tá? E eu vou deixar para vocês também, que seria o último slide, o meu e-mail, para quem quiser estar entrando em contato, tá? E eu agradeço a presença de todos, tá? Nós pedimos desculpas aqui por termos tido alguns problemas técnicos, tá? E eu agradeço a APEX, a Associação Internacional de Programação Existencial, pelo convite da Web Conference. Agradeço a Sabrina também, que deu-nos o suporte. Agradeço a todas as presenças online, tá? E eu faço um convite para vocês. Nós teremos 2 cursos, tá? O primeiro curso, ele é a identificação das diretrizes da Proexis, qual é a sua especialidade interassistencial, tá? A próxima turma será, então, 25 e 26 de agosto agora, tá? O horário será aos sábados, no próximo, né? Será no próximo sábado, né, Sabrina? No próximo sábado, das 8h30 às 22 horas e no domingo, das 8h30 às 11h30, tá? Então, vocês podem estar aqui telefonando 045 3525 2652, tá? O local desse curso será aqui no CAEC, Foz do Iguaçu, Paraná, ok? A Sabrina colocou aqui, então, os verbetes para vocês estarem olhando, pesquisando, tá? E tem um outro convite que eu gostaria de fazer para vocês, que é do curso Autogestão Existencial, mas esse não é presencial, ele é em EAD, que vai iniciar no dia 3 de setembro. Ele tem 6 módulos, tem fórum, tem tutoria, tem textos complementares. Quem tiver interesse pode estar acessando o nosso site aqui da PEX, preenchendo o formulário de interessados no curso para receber maiores esclarecimentos, tá? O meu muito obrigada a todos, um grande abraço. Podem ficar à vontade em estar mandando e-mail para mim, tá? Deixa eu colocar ali o meu e-mail. Vamos ver se vai. Tá, ali está o meu e-mail. Fique à vontade de estar mandando e-mail, ok? Um abração a todos, então, e muito obrigada. Tchau.